Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando continuidade aqui à nossa saga dos campeões do mundo, de Lavordone até Ding Liren. A gente tá falando aqui de Wilhelm Steines, que foi quem aprofundou ali as ideias do Paul Morphy, tentando trazer à luz do conhecimento princípios, né? Destrinchando tudo aquilo que o Paul Morphy fazia, tentando dar nome, tentando ensinar, né? De uma maneira ali didática, tudo aquilo que o Paul Morphy fazia, seja por intuição, seja por naturalidade. E aqui a gente tem, então, no match anterior a gente viu o Steinitz, jogou contra o Andersen, outra lenda do xadrez mundial. E olha, pessoal, o match foi pesadíssimo. Foi 8-6, o Steinitz venceu o match com muita luta. Andersen colocou uma resistência ali ferrenha, né? Um fato curioso é que o Steinitz jogou outros matches, chegou a vencer o Henry Bird, também num match muito difícil, 7-5, com alguns empates e tudo mais, bem apertado. E o Paul Morphy, o Paul Morphy havia vencido o Henry Bird por 10-1, né? Então, realmente, o próprio Henry Bird falou assim, olha, depois que ele jogou contra o Steinitz, ele falou, olha, vocês me desculpem, mas o Paul Morphy pode dar um peão de vantagem contra o Steinitz, que o Paul Morphy ganha, né? Então, o Steinitz nunca esqueceu disso, e toda vez que ele encontrava o Harry Bird era massacrado pelo Steinitz, né? E o próprio Paul Morphy, quando acompanhava, lembrando que o Paul Morphy estava vivo nessa época, ele só não jogava mais, assim como o Bobby Fischer, esperamos que o Magnus Carlsen não faça isso. Mas o Paul Morphy assistia às partidas e ele dizia, os gambitos do Steinitz não são muito bons, né? Então, olha aí, né? Será que não? Então, por enquanto, o mundo ainda não está reconhecendo o Wilhelm Steines como campeão do mundo por conta ainda da existência aí de Paul Morphy e tudo mais. Mas a gente já vê que é um grande jogador, que venceu aí o Andersen, né? E aqui contra o Louis Paulsen a gente vai ver uma partida extremamente agressiva que traz muitas das ideias do Steinitz. Uma das ideias sendo a questão de você expor o seu rei para que o adversário crie fraquezas de longo prazo. Que história é essa? Vamos dar uma olhada nessa partida então. O Steinitz tem as peças brancas. Temos aqui uma abertura do peão do rei. E depois aqui do desenvolvimento dos cavalos, a gente tem F4 aqui pelo Steinitz, já colocando aí um gambito, o gambito que seria criticado aí pelo Paul Morphy, né? Ele dizia que esse gambito não é bom, mas a questão é que todos os mestres da época não estavam conseguindo vencer aqui contra esse gambito. Vamos ver como segue aqui. Temos peão toma e agora D4, indo em direção ao centro, permitindo dama H4 cheque. E rei E2, galera, rei E2, Louis Paulsen, um dos grandes jogadores ali da época, e aqui o jogador de negras realmente fica furioso. Mas o Steinitz dizia que você pode comprometer a segurança do seu rei desde que você crie ali fundamentos posicionais de longo prazo e o seu adversário vai criar fraquezas de longo prazo. Uma frase que hoje em dia, modernamente, pode ser discutida, não é bem assim, né? Você pode colocar o seu rei, né? Não é bem assim, calma lá, né? Mas naquela época, realmente, ninguém conseguia refutar essa ideia. Vamos ver como segue. D6, agora cavalo F3, ganhando um tempo, atacando a dama. Bispo G4, crava o cavalo, o bispo por F4 recupera o peão. E depois de grande roque, o incrível lance... Rei E3 aqui jogado pelo Steinitz. Tá aparecendo aí o Bobby Fischer contra o Nigel Short lá no ICC, né? Ou o Magnus Carlsen entediado. E por incrível que pareça, esse é um excelente lance. E os computadores dão essa posição como igualdade, tá? Então realmente o Steinitz sabe das coisas, né? Não é um cara que tá jogando de forma aleatória, né? Não, tá equilibrada a posição, né? Tá exatamente com as mesmas condições aqui de chances pros dois lados. Dama H5 seguiu na partida. Bispo em E2 segue com o desenvolvimento. Temos aqui a dama passando para casa de A5. Uma movimentação um tanto quanto estranha aqui do Louis Paulsen, porque, afinal de contas, nada aqui foi desenvolvido, né? Então a gente fica imaginando por que não jogar um lance como cavalo F6 aqui, um lance de desenvolvimento. Mas seguimos aqui com dama em A5. A3 foi jogado pelo Steinitz. Temos agora bispo por cavalo. E aqui, rei toma o melhor lance da posição. Porque o que está acontecendo? O bispo toma tá levando um G5 aqui que é bem cômodo, né? A dama ela veio para um lado, mas está de olho ali, né? Com o bispo G7, as pretas ganham já uma iniciativa muito forte, né? E por isso a partida seguiu aqui com o rei toma. Você fala, e agora? Não tem mais G5? Não, agora não tem mais G5,
porque simplesmente o bispo volta aqui para E3, né? E o rei tá de boa, então dá a casa de E3 aí pro bispo, o lance rei toma, né? Dá a movimentação aí pro bispo. Por isso, dama em H5, cheque, e agora o rei volta para casa de E3. E é incrível que aqui os computadores já dão um pouquinho melhor para as brancas, tá fazendo valer o princípio do Steinitz, mas vale dizer que o Paulsen não tá fazendo os melhores lances, mas de fato, a questão do rei aí meio exposto tá deixando o Luiz Paulsen malucão, querendo dar cheque, querendo não sei o quê. E a longo prazo parece que de fato aqui o desenvolvimento tá ficando melhor pro Steinitz. A partida seguiu aqui com dama em H4 e agora B4, já iniciando um ataque na ala da dama. G5 foi jogado, o bispo atacado, volta com o tempo sobre a dama. Mais uma vez tem que movimentar a dama, o Luiz Paulsen faz o dama H6. E agora B5, de repente o Steinitz já começou a atacar e o desenvolvimento do Luiz Paulsen é precário. A partida seguiu com o cavalo E7, agora torre aqui em F1, já traz a torre com o tempo. Fica evitando também o lance F5. Cavalo em F6 foi jogado, rei F2 aqui agora pelo Steinitz. Ele vai investindo alguns lances aí para colocar o rei dele em segurança. Temos aqui agora... notem que é possível jogar de uma maneira estranha aqui, né? Um lance como cavalo por E4. Seria possível nessa posição para jogar um F5 aqui, por exemplo, e conseguir um forte ataque, né? Aqui uma possibilidade seria jogar a volta do cavalo, mas aí as pretas ficariam muito bem aqui com o lance F4 e o bispo tá preso, né? Então, uma ideia bem legal seria jogar esse cavalo por E4. O Luiz Paulsen seguiu aqui com o cavalo G6. Vamos ver agora como é que segue o Steinitz. Segue aqui com o rei G1. Finalmente ele conseguiu colocar o rei em segurança. Dama G7 foi jogado. O Luiz Paulsen tem dificuldade de desenvolver as peças, né? Aqui, não sei, não é melhor desenvolver o bispo pra cá, de repente, né? Ele faz mais um lance de dama aqui. Então, a gente vê como o conhecimento do xadrez ainda estava evoluindo, ainda estava amadurecendo, né? E parece que alguns jogadores que sabiam disso acabam tendo a melhor, né? Dama D2 foi jogado pelo Steinitz, H6 e agora A4. Segue o ataque na ala da dama, de fato parece que as brancas já estão melhores, né? Aqui torre G8 foi jogado e aqui um lance espetacular já do Steinitz, que sabe jogar, joga muito, né? Não à toa, um dos campeões aí da história do xadrez, né? B6, galera. B6 instrutivo demais aqui. Instrutivo demais. Abrindo linhas, né? Aqui peão toma foi jogado. E agora mais um lance fantástico aqui do Steinitz. De fato, aqui a gente reconhece. Olha, pode não ser a teoria mais perfeita atualmente, né? As ideias do Steinitz, mas ele traz ideias revolucionárias. Ele traz um xadrez muito, muito bacana, muito criativo. Torre por cavalo, galera. Olha que legal, né? B6 seguido de torre por cavalo. Tem que tirar o chapéu, né? Para o jogador desse aqui. Tem que tirar o chapéu para o jogador desse. Espetacular aqui a ideia dele. Segue com o bispo G4 aqui agora com cheque. O rei vem para casa de B8. O cavalo D5 foi jogado com tempo sobre a dama. E aqui dama G7 foi jogado. E agora A5, né? Que fantástico aqui. Que fantástica a maneira de jogar do Wilhelm Steinitz. Desapegada, né? Indo para cima. A partida segue agora com F5. Temos agora A por B6. Que legal! Aqui deixando o bispo. E o ponto todo é que não dá pra tomar o bispo, porque aí está vindo aqui, ó. E que legal, né? Esses românticos aí. Torre A8 com cheque. Seguido de dama E5 com cheque. Seguido de B por C7. Dama 7 não leva nada, hein? Aqui o rei escapa. Aqui B por C7 é o lance. E agora sim tá ganho, né? Rei C8 promove com mate. Teria que tomar de dama. E aí a gente teria uma posição vencedora aqui pras brancas. Checkmate em mais alguns lances, né? Por isso, não dá para tomar o bispo. Luiz Paulsen faz aqui os seus cálculos, toma o peão, C por B6. Steinitz segue com cavalo por B6. Que bonito isso, né? E mais uma vez entregando aqui o bispo, que não pode ser capturado por conta de torre A8 com cheque. Dama C3 com cheque. O rei vai tentando escapar. Rei por cavalo, bonita, né? A perseguição aqui, rei C6. D5, rei D7. E aqui, dama toma, torre toma, escapa, hein? Tem que ser dama toma aqui para dar o checkmate, né? Então, olha aí que sequência bem calculada aí do Steinitz, né? Brilhantismo puro aqui, brilhantismo puro. É realmente um jogador espetacular da história do xadrez. Aqui, cavalo em E7 foi jogado na partida. E agora, E por F5 captura o peão. Temos dama em F7. Luiz Paulsen vai se segurando do jeito que pode. Ele não mexeu esse bispo até agora.
F6 foi jogado o cavalo C6 e agora nós temos aqui C4. E de fato, no longo prazo, a gente vai vendo que tá dando certo essa ideia do Steinitz. Funciona. Pode não funcionar sempre, mas é uma ideia boa. Aqui, cavalo A7 foi jogado aqui pelo Luiz Paulsen. No entanto, dama em A2 coloca um peso infinito na coluna A. Cavalo B5 foi jogado na tentativa aqui de repente você captura aqui o cavalo, troca aqui um pouquinho de peça, ameniza o ataque. De qualquer maneira, já podia ter abandonado. No entanto, aqui, cavalo D5 com requintes de crueldade aqui pelo Steinitz, sem pressa de nada, né? Já podia ir para o checkmate aqui com dama A8. Tudo bem, dama A5, talvez não tenha um mate direto, né? Aqui, cavalo D5, excelente lance. Dama a pôr, o cara realmente, né, não gosta de abandonar, né? Aqui, dama a pôr, peão tama foi jogado, cavalo por D4, né? Mas agora o checkmate tá muito próximo, dama cheque, torre cheque. E depois de cavalo cobre, o bonito checkmate, torre por cavalo, né? Uma partida espetacular, o Wilhelm Steinitz traz de fato elementos ali posicionais muito interessantes. Ele tem a sua teoria, né, de provocar ali o adversário, de acreditar num fundamento melhor da posição, né, em vantagens de longo prazo versus fraquezas de longo prazo, e culminando com um ataque, com combinações típicas ali da época e tudo mais, né? É o antigo misturando com alguma coisa já do novo. É isso, galera. A gente segue cobrindo aí a saga dos campeões do mundo. Espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!